A Câmara dos Deputados aprovou por 331 a 163 a PEC da transição em segundo turno. A votação terminou agora há pouco. As alterações feitas ao texto e aprovadas já em primeiro turno foram mantidas. Entre elas, a mudança da vigência, que passou a ser de 1 ano e não 2, como veio do Senado. Outra mudança significativa que ocorreu na PEC da transição foi a redistribuição da verba, que até então seria das emendas do relator. Agora a PEC prevê que dos 19,4 bilhões de reais, metade será transformada em emenda individual, aquela que todo deputado e senador tem direito, e a outra metade será transferida para o orçamento dos ministérios do futuro governo. Devido às mudanças, o texto volta agora para o Senado para nova votação. Lembrando que a PEC da transição amplia o teto de gastos em 141 bilhões de reais no próximo ano. O texto também autoriza outros 23 bilhões de reais em investimentos fora do limite de despesas, somando uma elevação total de 168 bilhões de reais em 2023. Desse valor, apenas 1,5 bilhão deve ser destinado à agricultura. E quem já está aqui conectado com a gente é o doutor em Ciências Políticas da Universidade de São Paulo, o Leandro Almeida Lima. Leandro, muito obrigada aqui pela sua participação. Obrigado, Priscila, pelo convite. Leandro, eu quero ouvir sua avaliação sobre essa tramitação e as mudanças ocorridas no texto sobre a diminuição do prazo da PEC e a redistribuição do que seria destinado às emendas do relator. Foi um bom acordo para ambos os lados, tanto para o Congresso quanto para o novo governo? É essa expectativa que você, sobre o retorno aí do Senado? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, essa PEC é um tema bastante importante para o novo governo, então a vitória dessa PEC agora, a aprovação dessa PEC na Câmara, a gente pode considerá-la como uma vitória do novo governo, ainda que ela tenha sido ali um pouco desidratada com essa redução de 2 anos para 1 ano, né? O novo governo não conseguiria entregar boa parte ali das suas promessas, que envolvem um gasto fiscal maior, sem a aprovação dessa PEC. No caso do Congresso, a gente tem ali, digamos, ganhos e perdas, né, no caso dos parlamentares. Um ganho no sentido em que parte desse valor das emendas de relator ele vai permanecer nas mãos do Congresso por meio das emendas individuais impositivas, mas também tem ali, digamos, por essa outra metade, né, ir para os ministérios. Isso acaba também representando um controle maior dos parlamentares sobre o orçamento. Então, digamos ali os interesses, né, houve a negociação, os interesses foram acomodados e cada uma das partes cedeu em certos aspectos para possibilitar a aprovação, e a aprovação agora, né, dessa revisão no Senado é um ambiente ali um pouco mais tranquilo para o novo governo, então provavelmente ela vai ser aprovada agora também. Certo. Agora, Leandro, na sua avaliação, a bancada ruralista atuou bem em defesa do setor na tramitação dessa PEC? E já olhando para o orçamento de 2023, há espaço para a agricultura brigar por mais recursos? Sempre há espaço para a agricultura brigar por mais recursos. A bancada que defende o setor, ela é bastante numerosa e bastante atuante no Congresso, tem boa relação e tem links importantes ali, tanto com o governo atual do presidente Jair Bolsonaro, como com o novo governo. O novo governo ele tende a ter uma postura bastante pragmática em relação ao setor agropecuário e reconhece, né, o novo governo reconhece a importância econômica desse setor, e os pontos-chave para o setor, né, como seguro rural, plano safra, certamente esses elementos estarão preservados pelo novo governo. Agora, a bancada ruralista também aproveitou, né, a tramitação dessa PEC para conseguir avançar em outros temas importantes para o setor, que não são diretamente relacionados ao orçamento, como é o caso do projeto de lei que moderniza a autorização para novos defensivos agrícolas, né? Então, esse tema estava nas negociações e a bancada tem atuado para defender ali os interesses do setor e conseguir avançar com esses temas no Congresso. O Fernando Haddad se fortalece com essa PEC? A PEC é uma boa notícia para o Haddad, porque como ministro da Fazenda e como um ministro, um político que assume pela primeira vez uma pasta
tão importante quanto a Fazenda se ele não tivesse essa PEC e essa margem, né, fiscal extra para conseguir implementar suas medidas. Ele ficaria ali muito amarrado e teria um grande problema de conseguir, digamos, mostrar serviço, né? Então, essa é uma boa notícia para o Haddad, que tem aí um desafio importante de se provar, né, e de estabelecer a sua autoridade e a confiança que ele tem de construir com agentes do mercado. Dando mais autonomia, então, para o Ministério da Fazenda. Quero agradecer muito aqui sua participação, viu, Leandro, aqui conosco no Rural Notícias. Uma boa noite para você. Obrigado, Priscila. Sempre um prazer. Voltamos a falar da PEC da transição. Falamos agora com o presidente da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco. Gil, quero ouvir a sua avaliação sobre o impacto de cerca de 168 bilhões de reais em aumento de despesas. O que sobra para a agricultura? E um outro assunto no dia foram os aumentos salariais de políticos. Além dos 37 ministérios, não dava para ampliar esse aumento nos gastos expandidos. Então, primeiro aqui, já te coloco 2 perguntas. Seja bem-vindo. Eu acho que você precisa habilitar o seu microfone, por favor, Gil, para a gente poder te ouvir. Eu acho que sim, está ok. Né? Bem, até o momento, a PEC foi recém-aprovada, né? E o que nós sabemos, naturalmente, é que isso vai gerar oportunidade de gastos fora do teto, né? Em valor elevado, de cerca de 145 bilhões, mais 23 bilhões, né? Que são decorrentes de excesso de arrecadação, e que vão também poder ser utilizados, mais algumas despesas ligadas à saúde e educação que já eram pagas com recursos próprios e que também poderão ficar fora do teto, e ainda cerca de 24,6 bilhões de recursos que estavam, de certa forma, esquecidos nas contas do PIS/PASEP. Isso nos remete a uma autorização para gastos fora do orçamento de quase 200 bilhões de reais. Não é? Então, o que falta saber exatamente é como esses recursos vão ser aplicados. Quer dizer, o que a PEC também fez foi redistribuir aqueles recursos dos 19,4 bilhões que estavam em emendas de relator. Então, eles foram redistribuídos, sendo que metade agora vão turbinar as emendas individuais, metade desses 19,4, e a outra metade vai ser considerada como despesas discricionárias, ou seja, no linguajar orçamentário, RP2, mas dentro dessas despesas, segundo está, inclusive, inscrito na própria PEC, né, o Executivo poderá, é engraçado essa palavra, poderá apresentar, né, e ser atendido nas suas solicitações, mas quem está autorizado realmente a apresentar emendas para ampliação dessas dotações é o relator geral. Quer dizer, de qualquer forma, nós iremos continuar a depender do relator geral. Não se sabe exatamente quais são todas as promessas de campanha que o presidente vai querer incorporar nesse valor agora de espaço fiscal que foi criado, né? Porque com essa autorização maior, evidentemente que ele não vai gastar tudo para resolver o problema do Bolsa Família, porque se fosse apenas para pagar o Bolsa Família no valor de R$600, essa PEC poderia ser de apenas 52 bilhões de reais. Aliás, nem PEC mais precisaria, tendo em vista aquela decisão do ministro Gilmar Mendes, não é? Porque já existe no orçamento da União 105 bilhões previstos para o pagamento daquele, antigamente chamado de Auxílio Brasil, agora será Bolsa Família, no valor mínimo de R$405. Então, para aumentar do 405 para os R$600, bastaria 52 bilhões a mais de reais. Mas a PEC tem um valor bilionário muito maior do que esse. Então, o que será feito com esses recursos? O que nós imaginamos é que o presidente pretende cumprir algumas de suas promessas de campanha, como, por exemplo, pagar R$150 para cada jovem de até 6 anos, né, que pertence a uma família que recebe o Bolsa Família. Isso é uma das promessas, né? Há também algumas promessas que foram solicitações da senadora Simone Tebet, quando aderiu à campanha do presidente Lula, como, por exemplo, a criação de uma poupança de R$5 mil para jovens de baixa renda, né, que terminarem o ensino médio. Pretendem também zerar as filas do SUS. Isso também tem um custo elevado para se conseguir zerar todas as filas de cirurgias, exames, consultas que acabaram não acontecendo durante a pandemia. Há também uma proposta de correção do salário mínimo acima da inflação.
Então, isso também eles pretendem rever nos últimos 5 anos qual foi a variação real do PIB e acrescentar essa variação real do PIB em cima do salário mínimo, né? Tem também aumentar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Enfim, o que eu quero colocar é que, de certa forma, esses recursos todos eles já estariam, vamos dizer, compreendidos dentre as promessas de campanha do presidente da República. Mas, de qualquer forma, é como eu estou dizendo, nós temos ainda essa possibilidade, no mínimo aí da metade dos 19,4 bilhões, né, que podem ser propostos pela equipe de transição para o relator geral, para que ele emende o orçamento, né? Então, eu entendo que caberá, no caso, ao Ministério da Agricultura, ao setor, né, pleitear que haja uma certa complementação de recursos em certas áreas, como nós sabemos, né, como seguro rural, etc., porque haverá recursos, ou seja, haverá espaço fiscal para uma maior destinação de recursos para um ou para outro setor. Sim, para que a agricultura seja contemplada também com esse valor extra que está aparecendo. Agora, um outro assunto do dia, né, eu quero retomar, foram os aumentos, né, salariais dos políticos, além dos 37 ministérios. Não dava para aplicar esse aumento nos gastos expandidos? E aí também retoma aqui, você acha que o setor da agricultura ele foi contemplado de forma satisfatória também com esse 1,5 bilhão? O som pipocou e eu não tive a oportunidade de ouvir exatamente como você disse. O som ficou muito quebrado, né? Então, eu não sei se é aqui a minha internet ou se é a de vocês, mas o fato é que eu perdi muito do que você tinha colocado. Mas eu repito aqui, Gil, eu quero falar se esse 1,5 bilhão ele contempla de fato o setor da agricultura, para a gente ter aí realmente como brigar por mais recursos, e falar também do aumento do salário, que a gente teve também, para você trazer esse assunto aqui para a gente. O que você acha disso? O salário dos políticos que teve um aumento. Então eu queria que você repercutisse isso. Você me compreendeu agora? A gente vai ter que ir para o intervalo, Gil, porque aí agora eu que não te ouvi agora. Você está habilitado? Acho que a gente perdeu agora o contato aqui com o Gil. A gente estava repercutindo aqui um assunto importante, mas a gente volta daqui a pouco com mais informações. Voltamos a falar da aprovação da PEC da transição e conversamos agora com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green, e com o Silas de Souza César, que é professor de Economia na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Silas, pelo lado do mercado financeiro, qual que é a sua avaliação sobre a mudança no prazo da PEC agora de 1 ano? Olha, o que eu vejo é que é preferível que haja essa limitação, que haja algum tipo de resguardo para a possibilidade de expansão indefinida de gastos, né? Então, talvez não seja o melhor modelo para o governo, mas eu acho que acaba sendo algo intermediário. Não é tão ruim para o governo, não é tão ruim para o mercado. Daqui a 1 ano a gente vai discutir de novo se haverá mais possibilidades de expansão ou não, né? A princípio, acho que não tem muito o que pensar além disso. Tá certo. Gri, eu quero agora me direcionar a você. Pelo político, qual que é a sua avaliação? Queria que você fizesse também uma avaliação dessa PEC da transição e também desse 1,5 bilhão que foram destinados aí para o setor da agricultura. É satisfatório ou não? A gente estava conversando com o Gil, aí perdemos a comunicação, então eu estendo também para você essa pergunta. Bem, boa noite, Priscila. Boa noite. Estar com vocês mais uma vez aqui no canal, sempre ótimo conversar e participar desse debate. Bem, eu acho que do ponto de vista político, a PEC da transição, ela acabou chegando no limite do possível, porque nós começamos, lembrando a quem nos escuta, no início da transição do governo eleito do presidente Lula, sugerindo uma PEC que teria tempo indeterminado. Ela depois passou a ser negociada por 4 anos. Saiu do Senado com 2 anos e é aprovada na Câmara por 1 ano. Ou seja, há uma série de etapas que foram sendo negociadas e que possivelmente a decisão do STF, tornando inconstitucional o orçamento secreto, colocou um freio de arrumação nessa discussão. Em que perspectiva?
o Centrão certamente precificou o apoio dessa PEC por um ano, verificando qual vai ser o desempenho do governo Lula no primeiro ano e também já pensando possivelmente em alguma alternativa para ampliar o uso do orçamento para seus fins eleitorais. Certamente não será o mesmo orçamento secreto, mas é nesse sentido que eu acho que o Centrão, ele não tinha como... Estou falando do Centrão aqui porque basicamente os partidos capitaneados por esse grupo chamado Centrão, para quem nos escuta, que tem Lira, o presidente da Câmara, como seu principal articulador, o Centrão, ele não iria dar um prazo maior para o atual governo, porque isso significaria que, dado que o governo não precisa mais depender do orçamento secreto, se ele tivesse um prazo ainda maior para fazer uso da PEC, isso aumentaria muito o poder do presidente frente ao Congresso e, por sua vez, reduziria o poder de barganha do Congresso frente ao Poder Executivo. Então, nesse sentido, o Centrão coloca, ou esse grupo de deputados que garante o apoio dos 308 votos para a PEC ser aprovada, coloca um limite na negociação, que não podia ser contra, dado a crise social, dada a fome, dada a pobreza no Brasil, mas também que não podia ser tão ampla a ponto de tornar o Poder Executivo independente ou com mais poder de barganha frente ao Congresso. Então, esse é o cenário que faz com que a PEC venha a ser encaminhada possivelmente para um ano de aprovação. E aí, nesse sentido, sobram, então, na negociação feita, no pacote que foi remodelado do que era o orçamento secreto, esses 9,4 bilhões de reais que o Poder Executivo poderá fazer uso segundo suas próprias prioridades. Bom, se 1,5 bilhão para a agricultura é muito ou é pouco, eu não consigo avaliar isso por não ser um estudioso do setor. Eu entendo que, politicamente, também é aquilo que foi possível de ser negociado, é aquilo que, pelo menos, sinaliza para um setor da economia, que é o agronegócio, importantíssimo para o Brasil, que o atual governo busca restabelecer pontes com um setor que majoritariamente apoiou o governo Bolsonaro. Então, vejo como uma sinalização, politicamente falando, positiva, que o setor do agronegócio não ficou de fora desse pacote que foi negociado. Perfeito. Agora, Silas, eu vou falar com você. Como já falamos aqui no RNN, uma mudança significativa que ocorreu na PEC da transição foi a redistribuição da verba, que até então seria das emendas de relator. Agora eu quero ouvir sua opinião sobre essa divisão e sobre o fim das emendas de relator. Olha, a gente não consegue escapar do fato de que a emenda de relator é a institucionalização de uma prática completamente antirrepublicana. Ela é uma espécie de direito que o parlamentar tem de gastar sem prestar conta. Isso não existe em qualquer democracia razoavelmente funcional ao redor do mundo, pelo menos não dessa forma. Então, o que espanta é que ainda alguns juízes do STF foram a favor disso, né? No cenário ideal, isso seria reprovado, seria rejeitado por unanimidade. Mas o fato é que isso, de um jeito ou de outro, se desfez. Como o Eduardo bem colocou, o Congresso se vê perdendo força e ele vai tentar rearticular isso de alguma forma. E esse movimento de um ano vai um pouco nessa direção. A divisão desse valor, atribuindo mais 1,5 bilhão para a agricultura, a gente pode pensar, como estamos falando de somas muito elevadas, de repente falar de 1,5 bilhão parece pouco, mas o setor não perdeu nada, e ainda ganhou 1,5 bilhão. Então, a lógica ela vai um pouco nessa direção. Alguns outros setores, alguns ministérios estão sendo divididos, né? Então, o Ministério da Educação cogita-se que vai se transformar em 2 ministérios. Então, algumas pastas elas estão encolhendo. E a pasta da Agricultura recebeu alguma verba. Ela pode não ser expressiva, mas ela sinaliza que há um interesse desse governo em, como o Eduardo colocou, em restabelecer algumas pontes, né? Então, eu vejo, numa análise geral, assim, de uma maneira razoavelmente positiva. O que a gente pode tentar deduzir disso também é o seguinte: pensando em termos de composição, esse governo sofreu muita crítica do setor agrário, do agronegócio, né? Isso tem a ver muito com o que aconteceu em São Paulo, depois do pré-sal,
Enfim, é um setor... então, existem outros movimentos no governo tentando restabelecer esse vínculo. Eu acho que a gente pode olhar por aí. Tá certo. Grim, você gostaria de fazer alguma conclusão aqui para a gente encerrar a nossa entrevista? Sobre a PEC da transição? Sim, sobre todos os assuntos. Se você quiser deixa a palavra aqui. Sim, eu acho que a PEC da transição, ela supera o valor necessário para complementar os R$ 200, que agora vai ser chamado novamente Bolsa Família, mais os R$ 150 por criança até 6 anos, e ela certamente permitirá que o governo, nesse primeiro ano, consiga colocar em prática algumas outras promessas de campanha, bem como recuperar várias políticas públicas que foram literalmente destruídas pelo governo Bolsonaro na área da educação, na área da saúde, como farmácia popular, reinvestir no Minha Casa Minha Vida, possivelmente incrementar o valor do salário mínimo com ganhos reais. Isso tudo faz com que o governo, muito provavelmente, consiga superar esse primeiro período de economia que segue com juro alto, que segue com dificuldade de recuperação econômica, mas que, do ponto de vista do apoio popular, precisa ter uma chancela para não enfrentar o problema que o Gabriel Boric enfrentou no Chile, logo o desgaste no início do governo, que o Castilho, que agora é o ex-presidente peruano, enfrentou também no início do seu governo. Então, a PEC, no conjunto aprovada, ela desafoga muito daquilo que poderia ser uma pressão significativa da sociedade, sobretudo dos mais necessitados, sobre o governo. Então, acho que é um aspecto bem negociado e um ano no qual o governo deverá, logo a seguir, já começar a encaminhar também qual vai ser a nova âncora fiscal, que reabre, portanto, a janela de negociação com o Congresso. Tá certo. E os mais necessitados é o maior foco aí do novo governo. Obrigada pela participação de vocês aqui no Rural Notícias. Uma boa noite. Boa noite.